hoje, o principal crime, né, Romo, em função dele estar preso, é o que aconteceu na Boate Vitrine. Ele respondeu está respondendo por peculato, né? Mas o principal é o que aconteceu na Boate Vitrine. E segundo informações que a gente obteve, a questão lá da namorada, uma menina que saiu com ele da Boate, ficou com ele na Boate Vitrine, depois foi para casa dele, depois foi para casa de um amigo, aí sabe como é que é? Aí começa a acontecer, e acusou ele de estupro. Isso causa sempre nesse aspecto feminino muita repulsa, Sim. né? No aspecto de forma geral, né? Geral. Feminino, masculino, na sociedade, o crime de estupro é um crime de extrema repulsa por qualquer ser humano. Ela acusou ele de estupro. E essa acusação? O que o senhor? Então, tchau, vamos lá. Por óbvio, eu, como advogado criminalista, eu defendo muito o sistema de protecionismo a favor das mulheres. Mas como advogado e como homem, eu sou obrigado a dizer que a lei, esse sistema de protecionismo, que eu repito, tá? Para que minhas palavras não sejam interpretadas de forma equivocada. O sistema de protecionismo a favor das mulheres, legislação de defesa das mulheres é extremamente importante. Mas isso termina sendo extremamente também, na contramão, direção, contrário de senso, covarde conosco, homens. A exemplo, você pode estar casado há 30 anos com a sua esposa. Se a sua esposa de uma hora para outra vai numa delegacia e fala que está sofrendo tortura psicológica por sua parte, a autoridade policial já requer ao juiz que vai conceder afastamento do lar, medidas cautelares, sem você sequer ter se manifestado, sem você sequer ter se defendido. O sistema de protecionismo é importante, mas se faz necessário uma equidade para que não se ocorra injustiça. Quantos e quantos casos de violência doméstica eu já atuei e, ao final, eu consegui angariar provas para provar que o meu cliente é inocente. Maioria ou minoria? A maioria, Brito. Certo, a maioria. Se você puxar na meu AB, tu vai ver a quantidade de processos criminais que eu já atuei de violência doméstica, processo é público, né? E você vai ver lá que, ainda mais quando já se tem absolvição, fica disponibilizado. A menina, então, a jovem. Voltando a esse caso, respondendo a sua pergunta. A jovem estaria mentindo, então? Então, pelo que soube, ele estava na boate, curtindo a boate, como ele gostava de fazer, como todo jovem da idade dele, do círculo social que ele vivia, gosta de fazer. E ali a garota se propôs a ficar com ele, rolou um flerte, e ele teria a convidado para ir à casa de um amigo, no Joá. É mais ou menos essa história, não é? E lá ela teria subido com ele para um quarto e passadas algumas horas, 2, 3 horas, ela desceu e narrou que havia sido violentada por Gabriel, e a partir daí toda essa história, a investigação que acabou levando o Gabriel à prisão, a qual está por, salvo engano, 1 ano e 8 meses. Um pouco mais de 1 ano e 8 meses. Então, eu sou obrigado a voltar um pouquinho, Tchau e Brito, eu sou obrigado a voltar um pouquinho na cronologia. Percebam que semanas antes, o Gabriel Monteiro recepcionou a casa dele, onde ele morava à época, no condomínio Mansões, recepcionou a casa dele pessoas, onde fizeram uma proposta para ele, e ele não se curvou a essa proposta, lavrou a voz de prisão, conduziu os acusados daquela situação para a delegacia, onde um deles... Quem eram essas pessoas? Onde um deles ficou preso, foi divulgado pela grande imprensa. Companhia de reboque, né? Foi divulgado pela grande imprensa, como o Tchau falou aí, pessoal que trabalhava que tinha licitação de reboque no município do Rio de Janeiro. E aí, a partir desse momento, a partir desse dia, 3 dias depois, assessores que trabalhavam com o Gabriel deixaram de trabalhar com ele e foram trabalhar com uma dessas pessoas que compunham a equipe que estava na casa daquele dia. Foram trabalhar com ela. Assessores que trabalhavam na Câmara Federal, ganhando o salário da Câmara, que a Câmara paga, em torno de 7 a 15 mil reais. Câmara Municipal. A Câmara do município do Rio de Janeiro. Em torno de 7 a 15 mil reais, assessores que lá trabalhavam. No dia seguinte, 3 dias, 4 dias depois, saíram e foram trabalhar com essa pessoa. Eu dei uma entrevista num determinado podcast esses dias, onde eu falo lá dessa questão. Meu amigo, a quem interessava prejudicar Gabriel Monteiro? Se fizermos uma cronologia,
todos os processos criminais e acusações Você consegue contra linkar essa Gabriel menina? Monteiro, todos os processos criminais e acusações contra Gabriel Monteiro se iniciaram após ele dar voz de prisão para essa galera toda. Mas você consegue, Não é muita você consegue coincidência? linkar a vítima a essas pessoas? Brito, eu não posso falar. Você prova aquilo isso? Eu não posso falar aquilo que eu não tenho como provar. Mas prova por prova, Gabriel tá preso há 1 ano e 8 meses sem uma prova processual, sem uma materialidade no processo. Somente conjecturas o mantém encarcerado há 1 ano e 8 meses. Para quem vive num Estado democrático de direito, como diz que é e tem que ser o Brasil, é o que a Constituição Federal defende e define, pô, a gente está fugindo de todo Agora, um sistema judiciário, um sistema jurídico dentro do Estado democrático. O direito não é positivado? Você pô, é um cara inteligente, bacharel em direito. Não vale o que está escrito? Eu quero que alguém me aponte os requisitos do artigo 312 da prisão preventiva de Gabriel Monteiro. Não tem, porra. Reside no distrito da culpa, tem endereço fixo, é réu primário, bons antecedentes. Meu amigo, por que o cara está preso há 1 ano e 9 meses e vai fazer? Do Então, meu ponto de vista, isso é incomensurável, isso é inconcebível, pô. deixa eu te falar. É bom que a gente pontue que a gente aqui não tá lógico. acusando o Gabriel Monteiro. Eu tô A entendendo, gente- eu tô entendendo. Eu tô aqui de curioso, querendo entender o que aconteceu. Por quê? Nós tivemos aí recentemente o ex-presidente da República, chamado Jair Messias Bolsonaro, que ele paulava todo mundo e as pessoas reviravam a vida do cara e não conseguiam achar nada. Aí teve uma situação da vacina, teve uma situação da joia, mas há muito custo para levantar isso. O Gabriel seguiu uma linha parecida, de ser palmatória do mundo, achar que ele podia corrigir todo mundo, suprassumo da moral, mas cheio de pontinha solta Atrás. na vida pessoal dele. É. Fato é que se tivesse alguém orientando ele de perto, ia falar, pô, cara, olha só, você tem que seguir nessa tua linha aí de cobrança como o suprassumo da moral e da ética. Mas ó, essas pontinhas soltas aqui, tu não acha que uma hora vai te dar problema? Mas não pode ter rabo preso. Você não é o famoso rabo preso, concorda? Você me permite voltar na pergunta que ele fez no que tange a acusação que manteve o Gabriel preso? Voltando nessa cronologia, tudo isso aconteceu com o Gabriel posterior a ele ter dado voz de prisão por um determinado grupo. Daí em diante a vida do Gabriel virou um inferno. Foram inquéritos atrás de inquéritos. A mulher, eu conversando com uma determinada autoridade policial que investigava um outro inquérito do Gabriel, eu conversando com ela, ela falou que dentro do estudo científico do direito penal, no caso específico do estupro, versado pela criminologia, ela diz que a mulher vítima de estupro, ela não consegue olhar mais, estar diante da pessoa que em tese a teria estuprado, e nem consegue mais retornar ao local onde ela via, onde se iniciou os atos executórios, digamos assim. Quem disse isso? A autoridade policial. A delegada. Doutora Thalita, da 42DP. Tá, mas a doutora Thalita apresentou algum Laudo. estudo técnico para isso? Ela fez... Ou foi base em experiências vividas por ela? Nem toda Comentário. vítima é Então, igual. isso foi um comentário dela para com minha pessoa num determinado depoimento, o qual eu acompanhava. Aí, se ela fez um estudo científico ou não, acredito que sim, porque eu também já estudei a matéria, existem estudos científicos dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva. Mas vamos lá. Posteriormente, a alegação de estupro, 15 dias depois a menina estava dentro da mesma boate. Há alguma ilegalidade nisso? Não há ilegalidade por parte dela nenhuma. Mas é no mínimo estranho Isso uma não é- pessoa que Isso alega, não é no mínimo motivo, estranho. Não é motivo. Não, Pra fazer essa- a tua- no Esse mínimo- argumento é frágil. Não, Esse é no argumento é mínimo frágil. estranho. É no mínimo estranho, não é um argumento, é no mínimo estranho, tchau. Porque a pessoa, porra, ela sofre um trauma psicológico que ela vai carregar pro resto da vida. Ela vai voltar lá no mesmo local. Ô, Sandro, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque a pessoa foi estuprada. Deixa eu só deixar Cara, uma coisa clara. Só um Deixa ele minutinho. falar. cara. Eu tô. Pera, deixa ele falar. Não, só para concluir. Deixa Eu ele- tô pode deixar ele falando aqui concluir. questões do processo que a imprensa já divulgou. Então, Ah, tô tendo esse lógico. cuidado, porque Sim. o processo está sob segredo de justiça. Eu não sou o advogado desse processo. A advogada desse processo é uma advogada amiga minha excepcional, uma advogada extremamente técnica e profissional.
E o que eu tenho conhecimento é que esse processo está sob segredo de justiça. Então, o que eu estou versando aqui é o que já foi divulgado na imprensa, nas redes sociais, beleza? Só para deixar claro. Então, o que você trouxe é que é estranho uma pessoa que tenha sofrido uma violência sexual Voltar ao local do crime. voltar ao local onde ela sofreu aquela violência. Primeiro ponto, ela não sofreu violência na boate. Foi numa casa depois de ter saído da boate. Esse é um ponto. Outro ponto é que cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano tem características físicas e psicológicas diferentes. É a mesma coisa que eu dizer que uma pessoa que foi assaltada no ônibus, levou uma coronhada na cara, sofreu um tipo de violência, não vai nunca mais andar de ônibus. Algumas pessoas adotam essa postura e tem que passar por tratamento psicológico até que consiga novamente andar de ônibus. Mas cada pessoa é uma pessoa. Dizer que isso é estranho é que é estranho. Brito, cada crime tem a sua peculiaridade e causa o seu trauma diferente. Você não pode, em hipótese alguma, com extremo respeito ao seu posicionamento, comparar o crime de uma pessoa que foi roubada ou furtada dentro do coletivo com um crime com a alegação de estupro que invade a intimidade da mulher. Isso é de uma gravidade tamanha. Você iniciou a sua fala versando isso e eu concordo. Eu concordo com isso. Entretanto, eu falei um dos aspectos. Existe no bojo processual a alegação de que havia adquirido doença venérea. E aí a médica sentou para depor e falou que a doença que ela alegou ter adquirido era impossível ela ter adquirido porque ela demora a se manifestar semanas no organismo. E 2 dias depois ela falou que pegou. Então, peraí, não é um aspecto. Eu estou falando aqui de um ponto que a gente iniciou nesse ponto. Mas são vários pontos que fazem parte do bojo processual que caracterizam e caminham para a inocência do acusado. Eu não estou falando aqui especificadamente do Gabriel Monteiro, estou falando de qualquer camarada que é acusado e tem vários pontos controvertidos no processo que mantém o camarada encarcerado sem um mínimo de plausibilidade jurídica, irmão. Volto a dizer, nós não estamos acusando Gabriel Monteiro. Não, estou entendendo. São pontos e contrapontos, irmão. Nós não estamos acusando Gabriel Monteiro. A gente está trazendo para o público do canal do Tchau informação que as pessoas não têm. Levando em consideração o seguinte, Brito, numa boa, é público e notório que eu vou falar. Gabriel Monteiro não tinha necessidade de estuprar ninguém. Eu acompanhei o Gabriel Monteiro. A quantidade de mulheres que ele dispensava. É outro ponto que eu discordo. Porque vários artistas que também não precisavam, e alguns até com provas contundentes, temos jogadores de futebol aí que... Peculiaridades diferentes. Mas se você for pegar o bojo processual desse exemplo que você deu, é totalmente diferente do bojo processual. Não, mas eu tô pegando a tua alegação de que não precisava, entendeu? Que não precisava. Às vezes o cara tem um fetiche específico com uma pessoa que justamente aquela pessoa não quer. Aí que pesa contra ele o seguinte, pô, como assim todo mundo quer e justo essa pessoa não quer? Ela tá pensando que é quem? É uma outra construção que dá para fazer com base no que você tá falando. Também que tem informações de que ex-assessores do Gabriel, inclusive salvo melhor de usando, inclusive um faleceu, ele foi contratado para procurar mulheres que o Gabriel já havia se relacionado para que o acusassem dessa situação. Tem essa informação também. Isso é levado em consideração? Não é? É levado em consideração o que se quer. Agora, o que eu defendo é o seguinte. O que eu defendo nas minhas redes sociais é o seguinte. Tchau e Brito, para ser claro. Eu não estou aqui defendendo o fato de que fez ou de que não fez. Eu estou defendendo o que determina o Código de Processo Penal. Um lapso temporal, falo isso 1000 vezes e vou repetir mais 1000 vezes, um lapso temporal de 1 ano e 9 meses preso, sem uma sentença do juízo de primeiro piso, é inconcebível. Isso extrapolou todos os prazos. A argumentação para se manter Gabriel Monteiro preso está muito mais para uma argumentação política do que uma argumentação jurídica. Eu não posso permitir que o acusado fique ad eterno preso numa prisão processual sem o mínimo de prova cabível, sem ter uma sentença penal condenatória. Isso é desarrazoável. Mas a gente só percebe isso quando o problema bate na nossa porta. Enquanto está acontecendo com os outros, ninguém se importa. Quando bate na nossa porta, a gente sente isso. E eu falo com convicção. Eu senti isso na pele. Com toda a modéstia, eu não estou falando aqui só pelo conhecimento jurídico, não. Graças a Deus, hoje eu tenho algumas pós-graduação, tive condições de fazer um mestrado fora do país, tem dezenas de cursos na área criminal e administrativa, mas eu estou dizendo de forma prática também.
Minha vida é um livro aberto, não tenho vergonha nenhuma do que eu passei. Eu senti na pele, eu fiquei 2 anos, 2 semanas, 5 dias e 22 horas preso à disposição da justiça. E depois o próprio Ministério Público pediu a minha absolvição, porra. Que isso? O que faz com esses 2 anos? Quem paga isso, tchau? Minhas irmãs ficaram fodidas. Toda semana indo me visitar, meu irmão. Graças a Deus, na época eu não tinha filho. Porque se eu tivesse, ia ser uma tragédia maior ainda. E aí, quem paga isso? Quem paga essa prisão desse garoto se ele for absolvido, rapaz? 1 ano e 8 meses destruíram com a vida do garoto. Ô Sandro. É indignante isso, é revoltante, pô. Nesse processo a gente não pode falar muita coisa sobre o processo em si, porque ele está em segredo de justiça. Sim. Mas você tem uma série de nuances aí que você está falando que dá a entender que não existe robustez de prova para que ele... Estou falando só do aspecto processual. Tá. Não estou esquecendo a prova do processo. Não existe robustez de prova. O que foi só o depoimento da garota que foi possível, suficiente? Foi só o depoimento dela que não existe um laudo, não tem uma testemunha, não tem uma imagem, nada? Eu vou voltar no sistema de protecionismo. Meu amigo, até o momento... Não, mas a pergunta é objetiva, é só o testemunho da menina? Até o momento, eu não conheço o processo de forma verticalizada, tá? Uhum. Eu estou falando... Você não é advogado nesse processo? Nesse processo, eu não sou advogado nesse processo. O que eu estou falando aqui é o que eu vejo de próprias matérias jornalísticas, inclusive foi divulgado parte do depoimento dela à época, né? Saiu na própria imprensa, foi divulgado parte do depoimento dela à época. Mas, pelo que eu acompanho do processo, de fora do processo, que eu não presido esse processo, somente o depoimento dela. Teve um ex-assessor que fez a busca dessa menina. Inclusive é uma pessoa que eu respeito muito, tá? Eu quero deixar claro aqui que todos os assessores do Gabriel Monteiro, à época, eu tinha um ótimo relacionamento com todos eles. Não tem ninguém que pode abrir a boca para falar absolutamente nada de mim. Nada. Pelo contrário. Sempre me dei muito bem com todos eles. Com todos. Inclusive com aqueles que se voltaram contra o Gabriel. Mas, bem na verdade, que você acha que eles se essa voltaram? pessoa que se tornou ex-assessor foi até a menina não ia prestar depoimento, não sei o que aconteceu, resolveu prestar depoimento, tá entendendo? Quem fez a denúncia foi essa pessoa, não foi nem a suposta vítima, e aí gerou-se um inquérito policial, consubstanciado nesse depoimento dessa primeira pessoa que foi o ex-assessor, que daqui a pouco conseguiu a amiga da menina, para ir à delegacia, mas fato é que se você pega o depoimento e no curso da instrução processual, da instrução acusatória, foi-se verificado que essa menina estava mentindo, porra, no depoimento dela. Isso ficou verificado no processo, no curso da instrução processual. Várias contradições no depoimento dela. A exemplo, uma contradição que é de suma importância. E também, repito, foi divulgado na imprensa. Ela falou que adquiriu uma determinada doença. A médica que atendeu ela no hospital falou, essa doença não foi adquirida com ele. Não foi. Essa doença, quando uma mulher contrai, ela demora semanas para se manifestar no organismo. Então ela já tinha essa doença. Pelo amor de Deus, será que isso não é levado em consideração? Sandro, por que o senhor acha que essas pessoas se voltaram contra ele, os assessores? Qual o motivo? Talvez por amor ao capitalismo. Agora, vale mais quem oferece mais, tchau. Mas isso... Talvez o salário de 7 a 12 mil, a 15 mil reais que a Câmara pagasse não era o suficiente para atender os anseios daqueles que resolveram caminhar para o outro lado. Isso é uma acusação. Então, tem prova? Não, mas, peraí. Não é estranho? Prova, né? Tem prova disso? Não, vocês também vão dizer que não é no mínimo estranho. Mas tem prova. Eu ter 5 ex-assessores... Mas tem prova disso? Tem. Não. Tem prova disso, está no processo. O HD que foi furtado na casa do Gabriel Monteiro, que continha vídeo dele bruto, apareceu na casa do ex-assessor que trabalhava por esse outro cara. Então, nesse momento, tchau, a gente tem que separar essa conduta aqui do Gabriel da suspeita de estupro, que a gente não está dizendo que ele não cometeu, mas também a gente não está dizendo que ele cometeu. Que cometeu. Desses outros fatos. É bem verdade que o Gabriel mexeu com tudo que não presta no Rio de Janeiro. Ele mexeu num vespeiro monstruoso. Ele mexeu... Que até então ninguém nunca havia tido coragem de fazer. Numa relação estranha que os poderes públicos têm com reboques. Ele mexeu
ele mexeu com o jogo do bicho, Eu acho bacana o cuidado do Brito, a inteligência dele pra falar. Tipo, Ele mexeu numa relação família, estranha. né? Visita aos médicos. ele mexeu com... Não, mas isso aí são médicos. Os médicos são até tranquilos. Mas tá? ganharam dele na Nesse justiça. mundo todo. Ganharam dele na justiça. Não, mas os médicos são tranquilos. Os médicos causariam pouco problema ao Gabriel. Vou te falar onde ele mexeu que causaria problema, podem ter causado problema para ele. Ele mexeu nesse relacionamento esquisito de uma empresa que tem aí com o município. O Gabriel achou suspeito, passou a investigar e apurar e apontar uma série de coisas, fazer um monte de perguntas. Quem está ali vivendo sua vida normal não gosta de ser muito questionado. Então ele questionou muito. E não só isso, ele foi lá onde tinha ponto de máquina de caça-níquel. Perto do batalhão, né? Não só questionou, tá, Brito? Entrou- Questionou, denunciou. Entrou órgãos em batalhões. Você fez o sabe, que deveria ser Copacabana. você tem noção do tamanho da vaidade que foi mexida quando um praça, soldado, entra dentro de um batalhão e desafia um oficial a andar poucos metros e fechar uma casa onde tinha exploração de caça-níquel? Garoto é brabo, meu irmão. Com tudo filmado? Então a gente tem que dizer, corajoso ele era, mas volta um pouco antes do que eu tinha te dito. Eu não estou dizendo que ele não tinha que ser palmatória do mundo, fiscal da ética e da moral. Eu estou falando que ele tinha que ter moral e ética para poder fiscalizar ética e moral. Porque fato é que quando ele começasse a se aprofundar, em algum momento, eu comecei a achar... O Gabriel pisou no calo de muita gente importante. O Rio não é para amadores. É o estado com mais casos de corrupção. Helena Minister. Fato é... Helena desvendou todo o mistério. Está na cara que foi tudo armado para silenciar o Gabriel. Gabriela Nunes. Está na cara que foi tudo armado para silenciar o Gabriel. Mais uma. Claramente uma perseguição política. Tidos são inocentes até que prove o contrário. No caso, Gabriel não se aplica à Constituição Federal. Meu irmão. Não sou eu que falo, não. É o povo que fala, pô. Mantendo aqui separada a situação da acusação de estupro, ainda sobre o trabalho que o Gabriel vinha fazendo como vereador. O Gabriel descobriu que berrar, né, assim, berrar no sentido de gritar, ser a voz daquelas pessoas que votaram nele, era uma fábrica de votos, uma fábrica de seguidores e inscritos pro canal dele. De jovens, né? E principalmente jovens. Não, idosos também, gente de idade mais perto da nossa também. Ele conquistou jovens e moças, crianças, adolescentes. O Gabriel tinha e tem uma legião de fãs. Então ele percebeu que quanto mais fundo ele ia nessas circunstâncias, por exemplo, hospital. Cara, hospital, eu conheço um prefeito de um determinado município que ele descobriu que porta de hospital é uma máquina de fazer voto. Todo dia de manhã, você vai na porta de determinado hospital, de determinado município, esse prefeito tá lá, porque lá dói no coração do pai que tá na fila com o filho. E quando ele resolve na hora... Né? E quando ele resolve na hora, e aquilo ali agrada todos que estão ali, todo mundo aplaude, mas no universo de milhões de pessoas é muito mais gente. Então, Gabriel, ele foi, não, vou mexer mais nisso, vou mexer mais naquilo, vamos comigo, e levava uma galera para mexer. Não estou dizendo que nesse aspecto ele estava errado. Estou te dizendo que, por exemplo, situações como essa da suspeita de estupro e uma série de coisas, porque o Tchau falou assim, mas não era errado fazer isso? Para uma pessoa comum, não. Para um jovem comum, não. Para errado fazer o quê? Estudante, olha só, vou concluir. Um estudante universitário que está ali fazendo a faculdade, está indo para uma balada, enchendo a cara, virando à noite, para um jovem normal, não. Só que o Gabriel escolheu ser um jovem com a vida dedicada ao público. Então, fato é que alguma hora as pessoas, seja por interesse político, seja para não ser fiscalizada, seja por vaidade, iam usar essas condutas dele contra ele. E ele pagou para ver. Eu tenho certeza que alguém falou assim, Gabriel, segura tua onda, que uma hora as pessoas vão usar isso contra você. E foi isso que aconteceu. Usar o quê? Usar essa situação, por exemplo. Analogia. As pessoas foram atrás do que o Gabriel gosta. Tipo assim, ele gosta de menininha, né? Vamos supor que essa situação da acusação de estupro tenha sido inventada. Não estou dizendo que mas vamos supor. Alguém teve uma ideia e teve uma ideia baseada em comportamentos. Joga essa isca que ele vai cair. Lá na vitrine, na boate. Né?
E se a menina foi pra lá e de repente desistiu mesmo? Não, Gabriel, eu vim aqui, mas eu não quero não, eu queria só trocar uma ideia. Pô, trocar uma ideia? Pô, eu tava com a mina lá na balada, tu me tirou da mina, tu me esperou, e o mamadão aqui de uísque, e agora tu fala que não quer? Isso aí. No auge, de repente, entorpecido Atua pelo no álcool. processo criminal dele e defende isso. Só ele e ela dentro do carro, dentro do quarto. O que prova que ela tá falando a verdade. Eu não tô dizendo que ela tá Não, falando mas- a verdade. Não, tô voltando, tô te trazendo pra dentro do cenário, do contexto. É exatamente isso aí que você falou, que a empresa divulgou. Foi com ela até o quarto e tal. O que prova que ela está falando a verdade. O sistema de protecionismo é importantíssimo, tem que existir. As mulheres têm que ser defendidas. Acontece já ocorreram, né, centenas de atrocidades aí. Mas o que prova que ela está falando a verdade? O que prova é o bojo processual, meu amigo. É o bojo processual. Esse processo Diligências que a defesa fez foram esse processo está negadas. sob sigilo. Oi? Tá. Tá sobre sigilo, tá sobre sigilo. Vem cá, e a situação... Relacionado- Vamos é porque falar eu- agora um pouquinho sobre o... É porque o Brito falou 3 pontos consecutivos. Não, mas ele fala bem. O pode Brito deixar falou ele de falar. 3 pontos, mas eu tenho que Tréplica. colocar a minha réplica, colocar a minha manifestação.